Estamos aqui no estande da Embrapa para conhecer melhor a Câmara de Termoterapia. Vamos conversar agora com o Elton, que é analista da Embrapa. Elton, seja bem-vindo ao programa AgroFi. Muito obrigado, é um prazer estar com você de novo. Estamos aqui para esclarecer essa novidade. Específica para a cultura da mandioca, né? Essa Câmara de Termoterapia. Fala um pouquinho para a gente dessa Câmara e a utilidade principal dela. Sim, um grande desafio que tem em mandiocultura é você superar as doenças que são transmitidas pelo material de propagação, né? Que aqui no Centro-Sul se chama de ramas, no Norte e Nordeste se chama de manivas, né? Esse material de propagação, ele transmite, ele leva algumas doenças que você, com conhecimento, você pode já selecionar no campo, mas tem algumas que são doenças que você não percebe, elas são doenças sistêmicas que estão dentro do sistema da planta e elas passam e causam prejuízos. Muitas vezes não matam as plantas, mas causam prejuízo. Então esse é um grande desafio. Nós vínhamos fazendo na rede Reniva sempre as análises para conter as duas viroses no material de início de multiplicação, que é a virose do mosaico comum e do mosaico das nervuras da mandioca. Mas essas são duas doenças detectáveis por análises, mas tem outras que não são detectáveis. E a visualização, a análise visual, a inspeção visual não é sempre suficiente. A partir de um trabalho que vem sendo feito há alguns anos, consolidado pelo nosso colega Saulo, com o CIAT, o Centro Internacional de Agricultura Tropical na Colômbia, que é também um especialista em mandioca, foi adaptada a técnica de termoterapia, que era utilizada em outras culturas, para então se conseguir os resultados para a mandioca. Então assim foram desenvolvidas as câmaras. Isso aqui é uma maquete, né? Eu vou mostrar aqui através de uma maquete, mas o princípio é esse. O processo todo começa, ele é um processo simples, né? Ele é o solo, a base, ela é impermeabilizada com um plástico, ou mesmo pode ser com uma camada de concreto ou de cimento, para que então a umidade permaneça ali, para que você não precise regas constantes. E a umidade dentro é mantida automaticamente por sistemas de bicos nebulizadores, né, que vão restaurar a umidade sempre que ela baixar de 60%. Então a umidade é 60% e a temperatura, quanto mais horas do dia, entre 45 e 55 graus. A mandioca suporta essa temperatura a esta umidade, ela suporta, mas as doenças, os patógenos não suportam. Então você controla podridão radicular, você controla couro de sapo em até 70%, 100% das viroses e várias outras doenças também que são causadas por fungos, fitoplasmas, a bacteriose também, né, que é causada por uma bactéria. Ela também é controlada. Então, ao final de 4 meses da planta submetida, ela vai ter nas câmaras, não num protótipo desse, né, mas numa câmara de altura convencional, uma estufa de altura convencional, você vai ter as plantas com altura de 1,5 m. Esse material pode ser cortado e plantado, como a gente já desenvolveu os protocolos na rede Reniva, plantado em viveiros convencionais, né, cobertos de plástico, onde você vai fazer mudas. Então, em 4 meses, nós saímos do material suficiente para plantar 20 metros quadrados e conseguimos produzir 15 mil mudas, né, um período no máximo de 6 meses. Esse espaçamento aqui das mudas, das manivas também tem uma exigência assim para ter o melhor resultado? Sim, para isso se desenvolveu o protocolo. Vamos abrir aqui o protótipo. Então aqui tem uma nebulização, eu vou até desligar por enquanto, tá? O sistema você pode facilmente automatizar, né? O importante é ter as plantas bem distribuídas e elas, para estiolarem, elas vão estar por volta de 10 centímetros de distância, 10 a 12 centímetros, e elas estarem de 5 até 10 centímetros entre plantas. Como você planta manivas, né, com 5 a 6 gemas,
elas têm a tendência de, porque estão curtas, remove a dominância apical, elas brotam bastante. Então você não sabe exatamente qual a distância que vai ter, mas na média elas vão se equilibrando e vão fazendo esse padrão sem o excesso de estiolamento, com as gemas não muito longe uma das outras, né? Que senão você tem muito crescimento e muito material e pouca gema. O interessante para passar para o viveiro é ter bastante material em altura e bastante gemas, tá? Esse processo consegue produzir isso aí. Aqui na região oeste, principalmente, tem uma grande procura, né? Principalmente pelo cultivo da mandioca. Qual que é, então, a principal vantagem para o produtor com esse sistema aqui da Câmara? A vantagem que ele tem, vamos dizer assim, nós propomos dentro da Rede Reniva que esse trabalho seja feito principalmente por profissionais que vão vender mudas ou repassar mudas elite, né? Mudas com alta sanidade. Porque a vantagem justamente é essa, em pouco tempo você supera a questão de doenças que você transmite pela maniva, pela rama, não é isso? Então você consegue com esse tempo ter mudas de alto valor fitossanitário. Certo, então. Elton, muito obrigado pela sua participação aqui no AgroFaro. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Obrigado. Um abraço a todos.